Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. E neste dia, o Pai, pela sua infinita graça e misericórdia, nos permite mais uma vez refletir em sua palavra. Desta feita, nós conversaremos um pouco a respeito da jornada de fé de Abraão, que compreende os capítulos de 12 a 24 do livro de Gênesis. Abraão é chamado com frequência de pai da fé por causa dos muitos momentos marcantes em que ele confiou totalmente em Deus e nos planos que Deus tinha para ele. Abraão, ele dá ouvido à voz do Senhor e obedece à sua ordem. E nós vemos isto desde o capítulo 12 de Gênesis, nos versos de 1 a 5, por exemplo, em que nós temos Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Nós vemos nesse texto lido que o Senhor diz para Abrão, para ele sair da sua terra e da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que ele, o Senhor, o nosso Deus, ia lhe mostrar, e ele assim obedeceu. Nós vemos que o Senhor o instrui, dizendo, veja o primeiro exemplo, melhor falando, deixa sua casa em Harã e viaja para Canaã, como Deus havia instruído. Nós lemos o texto, os versos de 1 a 5, e ele ouve a voz do Senhor e obedece. Já um segundo exemplo desta fé, constrói 2 altares em resposta à promessa de Deus de dar a terra aos seus descendentes. Vemos isto nos versos 7 e 8 desse mesmo texto. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abrão escuta a voz do Senhor, obedece à voz do Senhor, se prostra diante do Senhor e adora ao Senhor, reconhecendo a soberania do nosso Deus. Nós vamos ver no capítulo 13, os versos de 5 a 9,
mais um exemplo da jornada de fé de Abraão. Quando se fala a respeito de Ló, e o que nós temos permite que Ló escolha a terra primeiro. Quem é convocado ou quem é chamado é Abraão. Ele ainda não era chamado de Abrão. E o Senhor lhe diz o que fazer e ele assim o faz. Mas você vai contemplar em Gênesis 13, 5 a 9, o que acontece entre o relacionamento de Abrão e Ló, seu sobrinho. Abrão e Ló separam-se. Por que se separam? Veja o que diz o texto. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, nós vemos aqui nos versos 7, 8 e 9, Ló, o Senhor dizendo, o Senhor quem? Abraão, seu tio, dizendo a ele o que deveria acontecer. Mas os versos 5 e 6 dizem o seguinte: e também Ló que ia com Abraão tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E por ser a fazenda de cada um grande, houve contenda entre os pastores de ambos, como já li, mas Abrão fez uma colocação sublime para aquele sobrinho, dizendo que não deveria haver contenda entre ambos, porque ambos eram irmãos. Pois é o que ele diz no verso 8, no finalzinho do versículo, porque diz o texto: e disse Abrão a Ló, no verso 8, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores? Por que não deve haver contenda entre nós? Deixa claro Abrão, porque irmãos somos. Ele nos deixa uma lição que devemos andar em unidade. Seguindo esta jornada, você vai contemplar no capítulo 14, dos versos de 11 a 16, que prepara um ataque para resgatar Ló. O que é que acontece? Houve a separação entre Abrão e Ló, mas no capítulo 14 nós vamos contemplar a história em que Ló tem sido levado cativo e só o seu tio, que é meio irmão em termos de criação, de convivência, de estarem juntos, se compadece do que acontece com ele e se dispõe nas mãos do Senhor para resgatar o seu sobrinho. Diz o texto, os versos de 11 a 16 do capítulo 14 de Gênesis. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló que
habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, nós contemplamos nos versos de 11 a 16 que Abrão buscou livrar o seu sobrinho, porque o texto diz no verso 12 que ele era filho do irmão de Abrão, mas ele morava na casa do pai de Abrão, ou seja, de seu avô. E quando Deus ordenou para que Abrão saísse, Abrão levou consigo Ló. Nós vimos já no texto anteriormente citado que houve contenda entre os pastores de Abrão e de Ló, e ele mandou que Ló escolhesse a que direção tomar, porque não era condizente ou não era conveniente que houvesse contenda entre eles, porque eles eram irmãos. Nessa separação nós vamos encontrar que depois Ló se torna cativo, mas Abrão, ao ter a notícia de que seu meio-irmão estava cativo, foi para libertá-lo. E assim nós vimos nos versos de 11 a 16. Li o verso 17, mas o contexto da história é exatamente de 11 a 16. Depois nós vamos contemplar que nesta jornada de Abrão, ele dá a Melquisedeque 1/10 de tudo que havia recuperado dos inimigos. Quando você lê os versos de 18 a 20, você vai contemplar esse contexto da ação de Abrão. Diz o texto: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque era sacerdote do Rei Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Deus é possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Que inimigo está assim falando? Aqueles que haviam sequestrado Ló. E ele havia ido com os seus homens libertar, e assim o libertou. Agora Melquisedeque está dizendo a ele: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos, ou seja, os inimigos de Abrão, nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Quem deu o dízimo de tudo? Abrão. Nessa jornada, nós vamos ter mais um ensinamento a respeito desse homem de fé. Quando nós fazemos a leitura no capítulo 15, nos versos de 4 a 6,
Nós vamos contemplar o relato em que ele crê em Deus quando ele lhe promete uma descendência numerosa. Quem crê em Deus? Abraão. Veja o que diz o texto, os versos de 4 a 6. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça, porque Abrão ouviu a voz do Senhor e creu no que o Senhor estava lhe dizendo. Se você segue olhando a história de Abrão, você vai contemplar no capítulo 17, nos versos de 23 a 27, que ele obedece à ordem de Deus e circuncida todos os homens da sua casa, e ele mesmo é circuncidado. Os versos de 23 a 27 vai mostrar exatamente esse contexto de um homem que obedece ao Senhor. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, se nós vemos aí a obediência com relação à ordem que Deus havia dado para circuncidar todos os homens da sua casa, e assim fez Abraão. Você vai contemplar no capítulo 18, os versos de 1 a 8, que ele, Abraão, prepara comida para o Senhor e os seus anjos. Por que prepara comida para o Senhor e seus anjos? Porque aparece 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, pois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe:
amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazem bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Nós vemos aí o nosso pai na fé, como é chamado, Abraão, ele mostrando o que é obedecer a Deus, o que é estar diante do Senhor. Prepara comida e assim o oferece. Mas ainda vamos encontrar outros exemplos, os quais você pode ler depois os textos. Que exemplos nós vamos encontrar em Abraão? Abraão pede em favor das pessoas direitas de Sodoma e Gomorra, como se encontra em Gênesis capítulo 18, dos versos de 16 a 33. Além desse exemplo, nós vamos encontrar um outro exemplo de fé que se encontra em Gênesis 21, versos de 9 a 14. Que exemplo é esse? Quando Abraão manda Agar e Ismael embora, seguindo as instruções de Deus para ouvir Sara. Além disso, ainda vamos encontrar um outro exemplo que se encontra no capítulo 22, de 1 a 18, em que está disposto a sacrificar Isaac. Isaac era o filho da promessa. Mas em um dado momento, o Senhor, o nosso Deus, pede que ele ofereça Isaac como sacrifício. Ele sabia que o Senhor tinha dito que de Isaac ia vir uma grande nação. Mas agora o Senhor pede Isaac em sacrifício e ele leva para oferecer, como é mostrado no capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac e ele obedece à ordem do Senhor e assim vai para fazer o sacrifício. E quando tudo está diante do altar e ele levanta o cutelo, ele escuta a voz do Senhor dizer a ele: não te faça isso, porque eu já recebi o sacrifício. E por fim, nós vemos no capítulo 24, os versos de 1 a 61, em que envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaac entre os seus parentes. Então, nós vemos que toda a jornada de Abraão, desde Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, a terra prometida, até esse momento, no capítulo 24, que há um registro da ação gloriosa de Deus na vida dele, e ele demonstra em todo o tempo que anda segundo a vontade de Deus, ouvindo a voz do Senhor e lhe obedecendo. Que assim aconteça com todos nós, de ouvirmos a voz do Senhor e obedecer. E com certeza seremos filhos obedientes, filhos abençoados e filhos que louva e exalta o Deus Altíssimo em nome do Senhor Jesus. Amém.